As janelas tão quadradas, avisto o morro do meu quintal. A vida por dentro tão parada, não tenho mais o que esperar. Sozinha não dá pra viver, e o tempo corre aqui. Estado de ansiedade, natureza pra observar. Em 2016 eu trabalhei com o Diogo Sarcinelli numa orquestra e um belo dia eu resolvi mostrar algumas das minhas composições. Enfim, não tinha muita ideia se aquilo era possível trabalhar, mostrei ali de uma forma meio tímida. E aí ele super embarcou na ideia, né? E a gente começou a trabalhar nessas composições, começou a produzir um EP junto comigo. E ele sempre comentava, eu estudo lá no Conservatório Brasileiro de Música e tal. Aí começou a falar do Paulo Domingues. Não, que eu tenho um amigo que também está lançando coisa, eu também estou produzindo o trabalho dele e tal, queria que vocês se conhecessem. Eu ouvia falar do Paulo, isso lá atrás também. E nada da gente se conhecer, até que isso aconteceu. E quando a gente se conheceu, foi 2019, mais ou menos. 2019. Ou seja, a gente já vinha falando sobre esse encontro já há um tempo. Em 2019, a gente se conheceu e aí a gente fez um experimento. O afeto, ele surge como um experimento, né, na realidade. Porque nós éramos todos compositores, a gente adorava compor e eu queria muito compor com outras pessoas também, porque eu achava super interessante ouvir outras opiniões, outras ideias. E aí o Paulo veio para esse encontro que era uma coisa super despretensiosa e deu muita liga. Rolou uma super sinergia entre os três logo de cara, assim, a gente começou a fazer as composições e as produções e iam surgindo novas ideias. E a partir daí a gente entendeu que talvez não fosse só uma coisa esporádica, sabe? Um encontro de um dia só. A gente voltou a se encontrar novamente e aí acabou surgindo, poxa, então, tá maneiro isso aqui, vamos fazer uma brincadeira mais séria? Vamos tornar isso um projeto? Porque cada um já tinha seus projetos individuais e aí a gente queria, né, unir essas ideias, essas mentes aí inquietas para fazer uma outra coisa que a gente não tivesse explorado nos nossos trabalhos individuais. E aí nasceu o Afeto Clandestino. Lá em abril de 2019, quando a gente fez o nosso primeiro encontro, já foi um pequeno, foi o estopim da coisa toda. Viver sem pensar que lhe criou. Quem surgiu com o nome Afeto Clandestino foi a Bia. Eu não lembro exatamente, você lembra em que contexto foi isso? Porque a gente estava procurando um nome interessante. A primeira música que a gente compôs junto, a gente não lançou ainda. E a música em si tem um nome que eu, pelo menos, acho muito interessante. O nome da música é Distração Vulgar. E a gente ficou falando, a gente discutia muito sobre nós três e sobre o que essa música falava, né? Que era sobre afeto, e nós três somos muito afetuosos entre nós mesmos. Nós três somos três amigos antes de tudo. E eu não sei de onde surgiu o clandestino. O afeto foi fácil. Eu não sei de onde surgiu o clandestino, né? Porque em algum momento a gente comentou que, imagino que a gente deve ter comentado na época, da clandestinidade da nossa produção, que a gente não tinha... A gente nunca teve... Apesar de a gente conseguir gravar as coisas aqui no estúdio, que eu trabalho, até chegar aqui, a gente fez muita coisa meio clandestina, assim, de tipo, gravar álbum em sítio, de ir na casa de alguém gravar voz, ir no estúdio de um amigo fazer alguma coisa. Então, até a gente conseguir chegar aqui no estúdio, gravar as coisas no estúdio, a gente passou por uma clandestinidade muito grande, assim, de produção. Então, o nome veio daí, foi a junção, assim, do nosso afeto enquanto três amigos e da clandestinidade de onde a gente veio. Até o primeiro EP, Beatrice, eu tenho um linguajar muito específico nas minhas composições, assim, uma coisa muito... Eu brinco que é um linguajar meio lapa,
que eu trabalho na Lapa há muitos anos, então eu falo de cachaça, fala de clandestinidade, fala de rua, fala de cigarro, fala de veneno, várias músicas minhas falam de veneno. E aí talvez também tenha tido alguma coisa aí, essa energia meio Lapa das coisas que surge. Tem a clandestinidade da gente, da nossa produção, mas também tem uma coisa de um linguajar muito próprio que acabou sendo incorporado para as coisas. Acho também que nesse momento pandêmico, assim, esse nome clandestino deu muita força, porque a gente acaba se encontrando algumas vezes. Eu me recordo que as primeiras pessoas que eu reencontrei, assim, fora da minha casa, nesse momento, assim, de isolamento, foi o Diogo e a Beatriz, assim. Então, a palavra clandestina, ela também está muito ligada com esses encontros que a gente foi fazendo para retomar e voltar a gravar e dar continuidade aos projetos aí, às nossas canções que a gente está trazendo agora aí. No começo, inclusive no começo da pandemia, a gente estava terminando de compor a música que a gente acabou de lançar, dia 29, ao Princípio do Absurdo. E a gente, óbvio, por conta da pandemia, a gente pausou, né, tudo. Então a gente ficou um tempo só se falando pelo WhatsApp, e aquele período pandêmico onde ninguém tinha vontade de fazer nada, a gente acabou não compondo muita coisa à distância e tal. Então, quando a gente conseguiu, no final do ano passado, organizar os nossos primeiros encontros, aqui no estúdio também, inclusive, rolou muito esse reconhecimento esse reconhecimento com o que é clandestino nesse aspecto, né? Então, a gente resolveu, acho que foi em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, mais ou menos, a gente resolveu que a gente ia voltar a se encontrar, só nós três, mais ninguém, mas voltaríamos a nos encontrar para, pelo menos, conseguir compor e dar seguimento ao projeto. De onde vem? É uma alegria também, e ao mesmo tempo uma sensação de alívio, assim, né? Da gente estar, ao mesmo tempo, tentando se ficar cada vez mais profissional com os nossos processos, assim, né? Como a gente bem já disse, assim, a cada novo trabalho a gente quer fazer a coisa de uma forma melhor, alcançar mais pessoas, que as pessoas ouçam. A gente faz arte nesse sentido. Então, lançar o Absurdo foi muito trabalho, foi um mês, assim, pelo menos a reta final ali, a gente mesmo montando o clipe, fazendo com... Pô, a gente tem aqui, né, a Bia apresentou pra gente a sede do movimento, aqui onde a gente filmou, um espaço super legal de dança aqui no Rio Comprido, onde fica também o estúdio, a casa. Então a gente entrou numa reta, assim, de muita produção, assim, intensa no mês de setembro, e foi alívio, foi alegria, assim, esse sentimento de botar essa primeira canção, e a gente está vindo numa de já lançar coisa e continuar lançando. Então, eu, pelo menos, eu tô sempre já querendo fazer a próxima, mas é isso, assim, parar para falar sobre a primeira é legal, cara, foi bacana, eu gostei de ter lançado essa música, assim, com esse trio que está, como a gente já bem disse, desde 2019, assim, tentando fazer o que a gente conseguiu fazer no dia 29 de setembro. Se você quiser complementar, assim... É nosso primeiro clipe também, né? Que isso é uma coisa bem nova. O primeiro clipe que eu fiz, eles estavam presentes, mas era um outro contexto, não tinha uma pandemia. Agora a gente filmar, o espaço super restrito, e a gente queria fazer ali, queria fazer na sede, queria fazer com aquelas pessoas. É tudo mais difícil, né? Porque a gente tem muitas restrições por conta dos protocolos todos. Não pode ter uma equipe muito grande. A gente já também é super independente. A gente mete a mão e faz tudo. A gente produz as nossas músicas, a gente grava o nosso clipe, a gente edita, a gente faz tudo. E aí a gente contou com esse super apoio da galera, né? Da sede do movimento. E também aprendemos ali, não, o que a gente precisa fazer para soltar esse clipe? A gente tem que editar, então vamos editar, cara. A gente meteu a cara para editar, fazer decupagem, o Paulo sentou, fez o trabalho de edição todo, e
E é isso, assim, a cada lançamento, a cada coisa que a gente vai produzindo é um aprendizado que surge. E aí a gente vai pensando nos próximos de uma maneira mais organizada, mais profissa, né? Tipo, o que a gente fez no primeiro, que a gente no segundo a gente vai melhorar para sair mais legal. E para a gente se conectar com as pessoas, né? Porque o intuito é esse também, né? A gente faz música não só para a gente quer que as pessoas se sintam de alguma maneira conectadas com o que a gente está dizendo, com o que a gente está mostrando no vídeo. Acho que é bem por aí. Sem se cobrar, olhos nas janelas tão quadradas, avisto o morno do meu quintal, a vida por dentro tão parada, não tenho mais o que esperar, sozinho não dá pra viver, e o tempo sem se cobrar, sem se cobrar. Deixa eu decidir a minha vida, porque eu tô desesperada. Enquanto eu me aposto desse sonho que parece uma migalha. Não vou dizer que estou gostando disso tudo. É um tal de perde, perde, perde. Isso é um absurdo. Antes de tudo, claro que cantor, cantora, somos 3 produtores, assim, então sempre me identifiquei muito com eles nessa questão de, cara, a gente tem que produzir, a gente tem que registrar, tem que fazer nosso trabalho, tem que ter as nossas obras, tem que ter o nosso conceito, então tem muito trabalho de produção, assim, eu acho que, antes de tudo, o Afeto Clandestino é um encontro de produtores, pessoas que já vieram dos seus caminhos produzindo outras coisas, tudo relacionado à cultura. Aqui falando mais ou menos aqui sobre o Rio de Janeiro, eu venho lá da Zona Oeste, né? E, enfim, já produzi muita coisa lá, e chega nesse momento, encontro aqui o Diogo e a Bia da Zona Norte, aqui onde a gente está hoje. A gente tem muita, assim, não vou dizer muita bagagem, tá? Mas a gente tem a nossa bagagem e a gente está juntando isso para tentar fazer uma coisa maior, assim, né? Porque a gente sente também que carregar as coisas sozinho, né, é muito complexo. Então, pô, o Afeto também tem disso, assim, de somar as forças mesmo do trabalho para a gente realmente conseguir fazer arte, que é uma coisa que a gente gosta e que resiste, assim, né? Não nesse lugar também do clichê, assim, mas que a gente leva para a vida, né? Então, é uma coisa legal de frisar, assim, a respeito da formação também. Eu até aproveitei esse momento, a gente está falando do absurdo e tal, mas só para não deixar passar também. E pra matar de vez. Eu fiz a letra e no dia que eu compus essa letra, o Paulo foi na minha casa. Acho que ele tinha ido entregar alguma coisa. Aí eu falei, pô, cara, escrevi essa parada aqui. E aí, na hora, não tinha uma melodia muito bem definida e tal. Aí eu cantei para ele. E aí eu falei, né, essa canção, eu falo um pouquinho sobre um processo que eu atravessei e que foi uma coisa muito silenciosa, muito íntima. Eu passei por um processo de uma doença que se arrastou por 1 ano de tratamento. Foi uma coisa muito chata. Fiquei muito deprimida, muito debilitada, e eu encontrava na música, na leitura, na escrita, essa possibilidade de me reconectar comigo
e de colocar um pouco para fora aquilo que eu estava sentindo. Eu sou uma pessoa que, geralmente, quando eu tenho alguma coisa para dizer, eu acabo escrevendo antes, e depois, às vezes, até leio para a pessoa, falei, olha, eu tenho isso aqui para dizer para você. Eu sou muito da escrita. E aí, quando a gente trouxe essa canção, aí começou esse trabalho super coletivo, Diogo na produção, vamos montar um arranjo, Paulo, sabe, pô, a gente pode melhorar isso aqui, pode fazer tal coisa. E aí ela virou uma obra do afeto clandestino, e que traz essa mensagem de falar sobre essa questão muito íntima que eu estava vivendo, né, de se sentir doente, de não se reconhecer nesse corpo, porque é um corpo que está trazendo muita fadiga, é um corpo que está trazendo muita tristeza, e eu falo sobre essa ruptura, cara, eu não aguento mais isso, eu quero romper, não quero mais me sentir assim, e poder falar sobre isso também é uma coisa muito forte, e eu acho que se eu tivesse sozinha, eu jamais conseguiria lançar essa música, por exemplo, sabe? Se eu não tivesse eles dois para eu mostrar e conjuntamente a gente construir essa canção, eu acho que ela ia ser uma coisa assim, quase um expurgo, mas que ela ia ficar muito calada dentro de mim ainda. E a gente conseguiu ressignificar. Através do afeto clandestino, a gente conseguiu ressignificar esse sentimento que para mim era muito nocivo, né? Dessa desconexão que eu sentia com o meu corpo naquele momento. Então, assim, eles me ajudaram muito nesse período, e essa canção, ela é uma canção mesmo de, cara, de ruptura. Acabou, agora eu vou melhorar, e eu vou seguir minha vida, e eu vou produzir, e isso só foi possível porque eu também estava com eles, né? Então, é uma coisa bem forte, assim, para todos nós, porque, no fim das contas, eles participaram muito desse movimento, e a música é nossa, né, dos três, a letra fala sobre mim, mas tem a impressão digital de cada um. Minhas clausuras descartando as chaves que não me preenchem mais. A primeira guia da música que a gente gravou não tem nada a ver com a música final, né? Que foi quando começou. O Paulo e a Bia, eles fizeram a harmonia e a melodia, acho que no mesmo dia, não foi? Que a Bia te mandou a letra, você já fez a... Daí eles vieram aqui ao estúdio, a gente tocou a música juntos e a gente começou a produzir. E a primeira guia de produção que eu mandei para eles não tinha nada a ver com... A harmonia era a mesma, a melodia da voz era a mesma, mas a estrutura da música era totalmente diferente. E a gente foi trabalhando em cima disso. Cada um de nós foi opinando, a gente foi mudando uma coisa ou outra. A música foi tomando outra dimensão, até que a gente gravou bateria, a gente gravou baixo, a gente gravou 200.000 guitarras, 200.000 vozes pro coro do Paulo. A gente passou uma noite inteira gravando voz, eu e Paulo aqui. Então, assim, a música foi ganhando uma outra dimensão, ela foi crescendo muito, até que no final das contas a música já tinha tomado uma dimensão tão grande que a gente acabou falando, bom, já que a música tem essa dimensão gigantesca, vamos gravar cordas para ela. E uma semana antes da gente fechar a música para lançar, estava eu gravando cordas aqui, a gente fez o arranjo, gravei cordas e a gente finalizou a música aos 45 do segundo tempo para conseguir subir ela e disponibilizar nas plataformas digitais com o tempo da gente ainda trabalhar o lançamento e tudo mais, né? Então, assim, foi um aprendizado muito grande para a gente mesmo, de produção mesmo, de produção de material, de produção de conteúdo. E foi um aprendizado gigantesco também para nós três, internamente, de como a gente funciona. Avista o morro do meu quintal. 15 dias depois do lançamento, a gente teve essa oportunidade, assim, vamos dizer, né, de fazer essa live pelo Itaú Cultural, onde a gente apresentou lá as canções do EP da Beatrice, né? E, na sequência, o Afeto Clandestino, todas as canções que a gente já compôs até agora do Afeto Clandestino, que foram 7 canções do Afeto, né? Então, quando a gente lança o Absurdo, eu vejo assim também, no sentido até assim da letra, né? Uma canção que repetidamente diz que a gente perde, e isso é um absurdo, né?
tá o refrão. E a gente mesmo, internamente, a gente tem muita dificuldade de nesse momento, falar sobre as belezas, coisas que a gente, assim, de alguma forma, talvez a gente não esteja nem conseguindo sentir, né? Esse canto dos pássaros, esse sol bonito que tá no dia. E absurdo é isso, assim, ela vem com uma coisa que também está implícito ali, a gente querer se livrar das amarras, que não só... Assim, isso até eu peguei, assim, quando a Bia me apresentou a letra, eu já peguei transformando, assim, interpretando, né, fazendo a minha interpretação da letra, e eu vi ela de uma maneira muito dada com o que tá assim, nesse país, no momento que a gente vive e tal, assim, coisas de sequências de perdas, né? Então é um absurdo, realmente, assim, todo dia uma notícia triste, uma coisa assim, e botar isso para fora como canção, pô, eu acho isso, assim, é até uma forma de respirar mesmo, assim, uma forma de se aliviar dessas constantes perdas, vamos dizer assim, né? Eu vejo total cruzamento da letra. Outras, assim, que a gente está por lançar, assim, talvez nem tanto, assim, estejam correlacionadas com, vamos dizer, com essa distopia, né? Talvez a gente esteja num lugar mais até mesmo do sonho e tal, mas o absurdo, eu acho que era para ser mesmo a canção de estreia, assim, para a gente chegar dizendo que não dá mais, assim, para ficar nessas perdas e a gente tem que realmente voltar a ganhar, assim, de alguma maneira, né? Sendo bem lúdico, assim, com a interpretação. Mas, enfim, vocês têm alguma coisa para complementar? Não, eu acho que é quase um grito de, cara, chega, e chega também no sentido de, pô, a gente estava produzindo há um tempão, fazendo as coisas aqui, vamos botar isso na rua, pelo amor de Deus, vamos botar esse single na rua, vamos fazer isso acontecer, porque as pessoas que estavam ouvindo o som falavam, pô, muito maneiro, onde é que a gente pode ouvir isso? Aí falam, pô, a gente ainda não lançou. E aí a gente começou a ouvir as pessoas falando isso também, e a gente queria, né, que a gente pudesse ter essa troca com as pessoas. Ainda mais nesse momento em que estava todo mundo muito recluso. Sabe, qual era a maneira que a gente ia ter de se conectar, de falar com os nossos amigos, de se conectar com outras pessoas que a gente ainda não conhecia, mas que a gente queria conhecer, né? E nesse momento de, não podemos estar juntos fisicamente, mas vamos tentar, através da nossa música, do nosso trabalho, a gente fazer esses elos novamente, né? A gente costumava dizer muito aqui que se não fosse ter uns aos outros nesse momento da pandemia, eu particularmente acho que teria me inspirado, sabe? Isso aqui também foi primordial para a gente também ter um respiro da nossa saúde mental. Foi mesmo, foi o nosso retorno no final do ano passado que conseguiu deixar a gente são, assim. Salvar a gente de certa forma, porque tava todo mundo ficando maluco, né? Eu não me aguentava mais. Eu realmente não me aguentava mais. E foi o que salvou a gente no final do ano passado mesmo. É um tal de perde. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, Ele não sabe ser cortês, deixou plantada faz um tempo.
quebrou o movimento de perder e deixar pra trás. Ele não sabe ser cortês, deixa plantada faz um tempo. Ele quebrou o movimento de perder e deixar pra trás. Foi então que eu te conheci, naquela festa de fim de ano, com um sorriso estampado. Deixo meu coração aos prantos, a sua beleza era atrativa e eu gostava de flertar. Mexeu com toda a minha vida e o carnaval que ia chegar. Nunca fui artista. Minha primeira experiência sendo artista é agora, com o Paulo e com a Bia, com o Afeto Clandestino. Então, para mim, surge dessa necessidade de me expressar livremente. Assim. Eu trabalho com música porque eu amo música, eu produzo música porque eu amo estar atrás da música, participando dos processos. Eu costumo dizer que eu gosto de estar na coxia, participando do que é a produção e a gravação do álbum. Mas com o Afeto Clandestino eu sinto que é justamente ter a liberdade de ser a pessoa, é justamente ter essa liberdade artística de decidir o rumo da música, junto com o Paulo, com a Bia, assim, claro. Mas poder ter essa liberdade, para mim, tem sido incrível, assim, tem sido um processo maravilhoso, e que eu só percebi que isso era uma necessidade depois que eu comecei a fazer com eles as músicas. Eu não consigo mais enxergar, hoje em dia, me enxergar não sendo parte do Afeto Clandestino, justamente por causa dessa liberdade que eu não tenho no meu trabalho. Eu amo, mas eu não tenho essa liberdade. E acaba virando uma forma de escape para mim também. Primeiro, fazer música para mim, eu acho que é uma urgência, assim como respirar. Eu sempre senti isso desde muito criança e eu sempre trabalhei com música também, assim como o Diogo, na produção. E aí, eu estava compondo e tal, e aí cantava em um lugar, outras. E as pessoas que estavam ali naquele momento, quando ouviam as minhas mensagens, vinham falar comigo, poxa, foi muito legal, foi muito bacana, eu curti muito. E eu acredito muito na troca entre as pessoas e em trabalhar de forma coletiva. Então, assim, eu já queria fazer música, né, cantar, e quando surge o Afeto Clandestino no meio desse caminho, eu tenho a oportunidade de fazer coisas que eu amo, que é trabalhar com outras pessoas, porque eu gosto de ter essa vivência, né, de outras impressões, de outras falas, de outros atravessamentos, e ter a possibilidade de levar mensagens muito íntimas e que outras pessoas vão poder se sentir representadas de alguma maneira. Quando a gente tem essa troca de alguém falar, cara, eu tô ouvindo tua música pra caramba, isso é muito maneiro. Eu falo, meu Deus, olha isso, que irado, né? E esse encontro me proporciona, né? Então eu só tenho a agradecer. Perde, isso é um absurdo. A gente tem que voltar a tocar, a fazer show, trazer cultura. Então, para mim é muito presente, é muito vivo no agora, assim. Eu tô no Afeto Clandestino porque eu já tô pensando, cara, que a gente vai tocar, que a gente vai, juntar amigos, juntar todo mundo e a gente vai seguir. Para mim, não só isso, mas assim, talvez falando disso, eu falo que música é festa, é juntar a gente, dar uma dosezinha assim de um medicamento de alegria assim na cabeça das pessoas para a gente seguir, não só no perde, seguir no ganha. Para isso não ser tão absurdo assim. Amanhã o que será? Já nem sei se vou voltar. Resistência. Já nasceram muitas mais de mim. Não sabemos que será no fim.
janelas tão quadradas. Avisto o morno do meu quintal. A vida por dentro tão parada. Não tenho mais o que esperar. Sozinha não dá pra viver.